Bom, senhores, iremos aqui falar sobre o algoritmo de PCR AR2020, American Heart Association, todas as indicações, certo, sobre essa nova edição aí. E iremos aqui tratar especificamente sobre os ritmos cardíacos, as suas particularidades, conhecer quais são esses ritmos cardíacos, quais são as formas de intervir frente a esses ritmos, tá ok? Bom, dos 4 ritmos cardíacos que o paciente ele vem apresentar em uma parada cardiorrespiratória, nós temos 2 chocáveis e 2 não chocáveis, tá ok? 2 que utilizaremos o desfibrilador para executar o choque e 2 que nós não temos a indicação para o uso. Perceba, de cima para baixo nós temos aqui a taquicardia ventricular sem pulso, a fibrilação ventricular, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Começamos pela TVSP, taquicardia ventricular sem pulso. O que é a TVSP? Por que isso ocorre? Por que chamamos ela assim? Veja bem, aqui está a imagem, certo? Claro, não está fidedigna, mas é parecido com isso, tá ok? Mas foquemos. A imagem é essa que nós iremos observar no monitor quando o paciente ele está com esse ritmo. É praticamente assim. Perceba, o complexo QRS, você percebe que daqui até aqui, certo? Do início ao fim, ele é idêntico, tá ok? Você não vai ter uma variação no complexo QRS, diferentemente da fibrilação ventricular. Você vê que o complexo QRS aqui é um, aqui já é outro, aqui já é parecido, ou seja, você vai ter uma variação enorme, coisa que não acontece na taquicardia ventricular sem pulso, TVSP. Nós temos aqui complexos QRS idênticos, certo? Em ritmos que são regulares, ou seja, praticamente homogêneos, certo? Todavia temos aí um problema, certo? Que problemas são esses? CVP. O que é CVP? CVP é a contração ventricular prematura. O ventrículo ele precisa relaxar para a entrada do sangue rico em oxigênio, que vem das veias pulmonares, certo? Através do seu átrio esquerdo, desemboca no ventrículo esquerdo em uma pré-carga, tá ok? Onde este faz o seu enchimento completo e em seguida ele faz a sua sístole, a sua contração, tá ok? Mas para isso existe tempo, existe meio que uma pausa, certo? Um relaxamento, existe um tempo pré-determinado para que este ventrículo ele relaxe, faça a sua pré-carga todinha, se encha com o volume sistólico e ejete através do arco aórtico. Todavia, quando nós temos uma CVP, uma contração ventricular prematura, nós não temos esse tempo de pré-carga, nós não temos esse tempo de enchimento de ventrículo. Logo, nós prejudicaremos diretamente a pressão arterial sistêmica, pois a pressão arterial sistêmica ela depende do débito cardíaco. E o débito cardíaco nada mais é que a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Uma vez que eu altero o volume sistólico através do CVP, da contração ventricular prematura, eu altero todo um sistema. Sistema esse que vai gerar uma hipoperfusão tecidual sistêmica. Tá ok? Então, voltando para cá, nós vamos ter aí a taquicardia ventricular com característica de mais de 3 CVPs contínua. Imagina aí o ventrículo ele tendo, certo? Ele tendo 3 contração ventricular prematura ao mesmo tempo, simultaneamente, tá ok? Ou seja, isso vai alterar o volume que ele vai ejetar, certo? Então, quando você tem mais de 3 CVP, você vai ter o que nós chamamos de taquicardia ventricular sem pulso. Agora, o que significa sem pulso? Sem pulso central. Quando você vai chegar ao pulso carotídeo, você não vai sentir, você não vai conseguir perceber, certo? O pulso. Por quê? O pulso central nada mais é que a palpação daquele volume que vem direto do ventrículo esquerdo. Mas qual volume? Se eu estou em taquicardia ventricular, você consegue perceber? Você consegue me alcançar? Como é que eu vou ter um pulso palpável, certo? Um pulso carotídeo palpável que
sem um volume digno, sem um volume eficiente, para que eu sinta a real palpação, a real pulsação. Tá ok? Então você consegue me alcançar. Eu só vou ter um pulso central se eu tenho volume, se eu tenho contração ventricular. Neste caso, eu até tenho contração ventricular. Por outro lado, eu não tenho volume. Mas esse volume ele não está. Eu posso até ter o volume, né? O volume, a volemia em si. Eu não posso nem estar em hipovolemia. Eu posso ter o volume, todavia esse volume ele não consegue adentrar a minha câmara cardíaca ventricular. Dessa forma, nós vamos ter aí uma ausência de pulso central. Aí veja bem, é uma atividade elétrica irregular, certo? Porque a onda QRS ela é uma onda totalmente parecida com essa daqui, em Aeschyl, a gente já vai chegar lá. É uma atividade elétrica irregular, certo? O complexo QRS ele está idêntico do começo ao fim, todavia é irregular por causa da CVP, da contração ventricular prematura. E o BPM nós iremos aí identificar, na teoria eles põem acima de 100 BPM, mas na prática a gente percebe que está aí entre 160 e 180 BPM. Pessoal, pressão arterial. O que é que a pressão arterial ela tem a ver com a taquicardia ventricular sem pulso, TVSP? O que é que ela tem a ver com a CVP, contração ventricular prematura? Vamos lá. Pressão arterial, ela é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, beleza? O que é a resistência vascular periférica? Bom, o sistema nervoso central, ele vai fazer com que os vasos sanguíneos periféricos, certo? Para vencer a força da gravidade e manter uma pressão arterial favorável, estejam semicontraídos, ou seja, esses vasos, eles irão estar semicontraídos, certo? Qual é uma das camadas dos vasos sanguíneos? Vamos lá? Músculo liso. Beleza, a musculatura lisa ela vai estar semicontraída para favorecer o quê? A resistência vascular periférica em uma semicontração, certo? Vai fazer com que haja uma pressão exercida sobre aquele volume, certo? Para fazer com que ele esteja apto a retornar, certo? À nossa bomba cardíaca. Já o débito cardíaco, ele é exatamente o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Bom, volume sistólico está relacionado à pré-carga. Pré-carga. O que é pré-carga? Pré-carga é exatamente todo aquele volume que vai adentrar o ventrículo esquerdo, certo? Que vem do átrio esquerdo e que vem das veias pulmonares. Sangue rico em O2, certo? Que vai desembocar no ventrículo esquerdo, gerando aquela tensão da pré-carga, certo? O enchimento ventricular e fazendo com que em sístole seja ejetado através da artéria aórtica, tá ok? Todavia, quando você tem uma CVP, quando você tem uma contração ventricular prematura, você não permite uma boa pré-carga. E se você não tem uma eficaz pré-carga, um eficaz enchimento ventricular, você não terá um volume sistólico eficiente, que automaticamente vai agir diretamente na sua pressão arterial. Tá ok? Logo você terá uma hipotensão. Por que hipotensão? Porque nós não teremos um volume sistólico adequado. Tá ok? E outra coisa, se você não tem um volume sistólico adequado, você não tem uma pressão arterial adequada, que por consequência nós não teremos uma pulsação central positiva. Tá ok? Então, exatamente esse SP sem pulso está relacionado ao volume sanguíneo, ao volume, o volume sistólico que não é ejetado, certo? Através da artéria aórtica e que não consegue chegar ao pulso central, certo? Ao pulso carotídeo. Por isso aí, então,
a sigla SP de sem pulso. Então, só dando uma breve resumão. Vamos lá, taquicardia ventricular. São mais de 3 CVPs, contração ventricular prematuras, certo? Em ritmo cardíaco muito alto, certo? Várias contrações, várias sístoles ventriculares, várias contrações ventriculares muito rápidas, certo? Acima aí de 160 BPM, 180, nessa faixa aí, nessa média. E você vai ter uma agitação tão grande, vai ter muita contração, porém não vai ser eficaz para fazer a perfusão tecidual sistêmica, porque o sangue que sai, que é ejetado através da pré-carga, certo? Nós vamos ter a pré e a pós-carga. Esse volume ele precisa atingir toda a periferia do nosso corpo, certo? Ele precisa atingir os nossos pés, o encéfalo, principalmente encéfalo, pulmão e coração, certo? São órgãos aí que não aguentam mais de 6 minutos de isquemia, segundo o PHTLS, certo? Então é necessário uma excelente perfusão. Todavia, através da taquicardia ventricular sem pulso, nós não temos, perceba, nós não temos uma perfusão eficiente. Tá ok? Dando continuidade, fibrilação ventricular, FV, também sem pulso. Vamos lá. A fibrilação ventricular, a imagem que apresentará no monitor na prática será parecida com essa, tá ok? Do início ao fim, ela terá aí atividade elétrica caótica, certo? Você não vai ter uma regularidade, perceba a variação que é. Uma hora mais acima, mais abaixo, mais acima. A variação é muito grande, tá ok? A variação é muito grande. Você não vai ter uma homogeneidade, vai ser tudo muito heterogêneo, atividade elétrica heterogênea, caótica, desorganizada, certo? Nesse caso aqui, na prática, o que é que vai acontecer? O miocárdio, o músculo cardíaco, ele nem estará contraindo praticamente, certo? Ele estará tremulando, certo? Tremendo, tá ok? A ação será tremular, certo? Ele vai ficar tremulando e não vai fazer nada. Ele até tenta, mas ele não consegue, certo? E por ele tremular tanto, ele não consegue ter um débito cardíaco, ele não consegue ter um volume sistólico. O volume sanguíneo ele não consegue adentrar perfeitamente ao ventrículo esquerdo, certo? Não consegue fazer uma ejeção de um volume sistólico eficiente para ter uma perfusão, para perfundir um tecido, certo? Então nós não vamos ter uma perfusão tecidual sistêmica. Perceba que tudo vai para a perfusão tecidual sistêmica, certo? Eu preciso ter sempre volume sistólico eficiente para poder perfundir todo um sistema, tá ok? Então a fibrilação ventricular é isso, é uma atividade elétrica caótica, desorganizada, certo? Você não vai ter contrações eficientes, certo? Na prática, o que vai ter é tremulação constante, certo? O coração ele ficará mais ou menos assim, certo? Não vai ter eficiência em contrair e fazer o seu relaxamento, tá ok? Bom, que nós podemos falar sobre isso a mais... Sim, outra coisa. Eu coloquei justamente para isso aqui, a fibrilação ventricular em segundo lugar, tá ok? Por quê? Inicialmente, nós vamos ter uma taquicardia ventricular sem pulso, coração fazendo CVP, mais de 3 CVP simultaneamente, tá ok? Em um ritmo cardíaco muito elevado, 180, 160 BPM. E logo em seguida, posteriormente a isso, nós vamos ter a evolução desse ritmo para a fibrilação ventricular. Uma hora ele estará muito agitado, fazendo CVP, uma atrás da outra, e ele progredirá para uma fibrilação ventricular, ou seja, ele começará o processo de tremulação, certo? Tremulação ineficiente, a gente sabe que não é eficiente, tá ok? E em seguida ele progredirá para uma sistolia, ou seja, atividade elétrica negativa, ou seja, zero. Não terá atividade elétrica nenhuma, não terá nem tremulação. Atividade elétrica sem pulso, perceba.
é um ritmo que do começo ao fim ele é regular, certo? Complexo QRS, na prática, muito parecido com o normal, na verdade é normal, certo? Todavia não vai ter pulso. Você vai observar o monitor, o paciente vai estar apresentando, o monitor ele vai estar apresentando esse ritmo aqui, ondas QRS, o traçado bem regular, bem normal, certo? Bem normal. Só que quando for o SP, sem pulso, vai checar o pulso central do paciente, pulso carotídeo estará ausente. Ou seja, nós teremos aí uma atividade elétrica correta, certo? Uma atividade elétrica que parece estar bem, todavia, por outro lado, nós não teremos pulso presente, pulso carotídeo presente. Isso irá nos remeter ao quê? Aos 6Hs, certo? Antigamente era 5H e 5Ts, hoje são 6Hs e 5Ts, certo? Vamos lá, hipoglicemia, hipovolemia, hipóxia, hidrogênio que está ligada ao ácido base, certo? Hipo ou hipercalemia que está associada ao potássio e a hipotermia. Mas relativa a ESP estaremos aí associados a dois, a hipovolemia e a hipóxia. Claro que pode vir de outros fatores também, até os 5 T's. Mas vamos dar aqui um ênfase para a hipovolemia e a hipóxia. Perceba, imagina aí o coração tendo uma atividade elétrica padrão, correta, certo? No caso da ESP, complexo QRS, bem, todavia sem pulso. O pulso ele representa o quê? O pulso ele representa o volume sanguíneo advindo que vem de lá do ventrículo esquerdo em sístole. Ele chega até aqui, aquele volume sanguíneo que ele é ejetado pela câmara cardíaca ventricular através da artéria aórtica, que passa pelo arco aórtico e vai para a carótida, para o arco aórtico que se divide também através do braquiocefálico. Nós vamos ter esse volume passando pela carótida, certo? Só que se você não sente a carótida, se você não sente o pulso central, significa automaticamente dizer que não está vindo volemia, que não está vindo volume, certo? Logo, a gente pensa em quê? Hipovolemia, certo? Exemplo, paciente com hemorragia grave, certo? Hemorragia externa grave, ou até interna mesmo. Esse paciente aí ele já perdeu aí cerca de 2.000 ml, certo? De volume, logo, ou até mais, vamos botar aí grau 4, tá ok? Acima de 2.000. E aí nós vamos ter a hipovolemia, nós vamos ter o coração trabalhando corretamente, a atividade elétrica trabalhando corretamente, contudo, nós não teremos volume, certo? Para ser contraído. Nós não teremos ali o débito cardíaco eficiente. Logo, hipovolemia, suspeita de hipovolemia. Vamos falar agora de hipóxia, um exemplo, paciente vítima de afogamento, certo? O pulmão dele ali vai estar encharcado, certo? A árvore pulmonar estará ali preenchida de líquido, certo? Nesse caso, água, tá ok? E dificultará, ou seja, impossibilitará, melhor assim, impossibilitará a troca gasosa, a hematose. Logo, nós teremos aí um déficit de O2, certo? Evoluindo para uma hipóxia, certo? E através dessa hipóxia, nós teremos aí uma ausência de O2 e perceba, o oxigênio ele é essencial para a contração do músculo miocárdio, certo? Do estriado cardíaco, das células do estriado cardíaco. Mas por quê? O O2, senhores, ele é responsável pelo quê? Pela síntese de ATP. E a ATP, certo? A molécula de ATP, adenosina trifosfato, ela é utilizada para exatamente executar a contração. Se você tem contração, você tem ATP. E se você tem ATP, uma vez você teve oxigênio, mas quer quebrar a contração, tira o ATP. Ou tira o oxigênio, O2. Uma vez sem O2, você não vai ter ATP e, por consequência, não teremos contração. Beleza? Ou seja, você até terá uma atividade elétrica normal. Contudo, nós não teremos oxigênio, certo? Esse é o caso da hipóxia. Mas se por outro lado, falando de volemia, você até terá uma atividade elétrica, mas por outro lado não terá o volume sanguíneo presente. Tá ok?
Logo, nós teremos aí a hipovolemia. Ou seja, esse AESP, ele é isso. É uma atividade elétrica que está sem pulso. Você tem atividade, mas não tem pulso. Tá ok? Passando agora para a sistolia. A sistolia é a atividade elétrica ausente. Você não vai ter estímulo elétrico nenhum, certo? Nesse miocárdio. E ela é representada por esta linha aqui embaixo. Fechando tudo agora. Lembra que no começo do vídeo eu falei que nós teremos dos quatro ritmos cardíacos, 2 ritmos chocáveis, certo? E 2 ritmos não chocáveis. Quais são eles? A taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular sem pulso, a fibrilação ventricular, serão chocáveis. Tá ok? Serão chocáveis. Ou seja, esses dois, TV barra FV, é igual chocável. Chocável. Já a ESP e a sistolia, o algoritmo de PCR AR 2020, ele não recomenda, certo? Entre outros também, isso não é uma atualização, mas já foi, através de estudo científico, foi evidenciado que a ESP e a sistolia, ela não é indicada para se utilizar o desfibrilador, certo? Para a reanimação cardiopulmonar, tá ok? Falando de 6Hs e 5Ts, quais são as causas principais de uma parada cardiorrespiratória? Nós teremos aí a hipoglicemia, certo? A hipoglicemia anteriormente não estava, senhores, era 5Hs, hoje são 6, certo? A hipoglicemia, ela vai alterar o quê? Ela vai alterar o volume, ou melhor, a taxa de glicose, certo? A glicemia. E se você não tem glicose, como é que você vai ter contração do miocárdio? Percebe? Logo, ela é uma das causas hoje, certo? Pela atualização de parada cardiorrespiratória. Vou até botar aqui, causas principais, certo? Hipovolemia, que nós falamos, hipóxia, que nós falamos no caso do afogamento relacionado à ESP, certo? Hidrogênio alterando lá o ácido base, que é um tema muito importante que a gente pode estar vindo fazendo um vídeo posteriormente, que é o equilíbrio hidroeletrólito, certo? Também de grande valia. Hipo ou hipercalemia, que é o equilíbrio de potássio, equilibrado através do sistema excretor, certo? Sistema renal. Lembrando aqui, a hipercalemia está muito associado com a hiperglicemia. Perceba, um paciente que ele está hiperglicêmico, a hiperglicemia ela está intimamente relacionada à hipercalemia. Uma vez o paciente com hiperglicemia altera toda a osmolaridade plasmática, fazendo com que todo o potássio que esteja no meio intracelular ele passe para o meio extracelular, causando aí uma hipercalemia. E uma vez hipercalemia, o que ocorrerá? Ocorrerá que esse paciente ele entrará em taquicardia, seguindo de bradicardia e posteriormente evoluindo para uma parada cardio e assim respiratória, certo? A hipotermia também é uma grande causa, certo, de PCR. E agora relacionado aos 5Ts. 5Ts. Nós teremos aí a tensão torácica, certo, que é através da pneumotórax. Tamponamento cardíaco, fazendo aquela compressão ali. Vamos lá, voltando aqui, né? Tensão torácica. Tensão no tórax através da pneumotórax. Perceba. Paciente vítima de pneumotórax é o paciente que ele sofreu alguma lesão ali na sua estrutura torácica, certo? Nós vamos ter ali uma estrutura, você vai ter o tórax, né? Nós teremos o tórax ali composto por, aí teremos o pulmão, certo? Como é feita essa vedação? Melhor. Nós teremos o pulmão, teremos as pleuras, certo? A pleura visceral, que é mais rente ao pulmão, próxima do pulmão, e a pleura parietal, que é próxima à parede torácica, tá ok? Vamos falar assim. E nós teremos ali um líquidozinho,
líquido pleural, que estará entre a pleura visceral e a pleura parietal, tá ok? Que também é chamada ali de espaço interpleurático, tá ok? E aí o que acontece? Qualquer objeto que perfurar, isso a gente observa muito em traumas, certo? Qualquer objeto que interferir nesse equilíbrio, certo? Neste equilíbrio aí entre as pleuras, nós teremos aí uma entrada, certo? De ar, um acúmulo de ar irregular, tá ok? Alterando toda uma pressão negativa que é existente ali para o bom funcionamento do sistema respiratório, certo? Não vamos aprofundar muito, mas o que significa isso? Alterando essa pressão interna do tórax, nós teremos aí uma pneumotórax, no caso do ar, hipertensiva, que vai fazer uma tração toda ali no conjunto do mediastino, certo? Tracionando a traqueia, dando uma pressionada ali no coração, certo? Que prejudicará o seu funcionamento. Que, por consequência, o paciente entrará aí também no APCR, tá ok? Tamponamento cardíaco também, nós vamos ter ali uma pressão, um acúmulo de líquido, certo? Sobre o miocárdio, sobre o músculo cardíaco, tá ok? Através do seu pericárdio. E nós teremos aí uma complicação, porque ele exercerá uma pressão sobre o cardio, sobre o coração. E esse coração ele não trabalhará corretamente, porque ele vai tentar expandir e não vai conseguir por causa daquela pressão exercida através do tamponamento cardíaco. TEP, tromboembolismo pulmonar. Inicialmente nós teremos aí um trombo venoso, certo? Que uma parte do seu trombo ele se soltará, certo? Virando êmbolo. Esse êmbolo ele caminhará pelo sistema venoso e adentrará através da artéria pulmonar o pulmão, formando aí o TEP, tromboembolismo pulmonar, e vai criar o edema, e enfim, é o assunto para outra aula, certo? Também muito importante, aconselho muito o aprofundamento. Trombo coronariano, certo? Através de, deixa eu tirar a vistinha lá, coronariano. Você vai ter ali um trombo, certo? Até um êmbolo, talvez, pode ser, nas artérias coronárias, impedindo ali o fluxo sanguíneo, causando uma isquemia relativa absoluta e, por consequência, ali o IAM, né? O infarto agudo do miocárdio. E também através de toxinas, opioides são uma delas, certo? Bom, todas essas são as causas de PCR. E aí, o que é que o algoritmo de PCR ARRA 2020 ele nos influencia? Ele influencia os seus leitores a, no momento de parada cardiorrespiratória, naquele momento de reanimação cardiopulmonar, o profissional que estiver na cabeça daquela reanimação cardiopulmonar começar a pensar, não só ele, mas todos envolvidos, começar a pensar nas principais causas, 6Hs e 5Ts, e tentar combater essas causas aqui, tentar observar os sinais apresentados, certo, por este indivíduo, por esse paciente, e tentar correlacionar nas causas principais e tentar combater elas, para que assim nós conseguimos lograr êxito, certo, nessa reanimação.